Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje, vamos falar sobre o que eu não quero para mim, não faço para os outros. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo, tá certo? Vou pedir que vocês também, quem quiser, aí opcional, deixar um comentário nos comentários, seja agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade. Pode ser uma crítica, pode ser uma sugestão, pode ser um elogio, pode ser um pedido de oração, pode ser um testemunho, pode ser um agradecimento a Deus, enfim. Essas mensagens podem se tornar um trabalho missionário paralelo aos que eu venho gravando, com a intervenção do Senhor, claro. Tá certo? Vou pedir que aqueles que estão me ouvindo que não se inscreveram no meu canal ainda, que se inscrevam, por favor. Desde já, Deus agradece a todos. Eu sou apenas um instrumento, mordomo que administra esse canal. Tá bom? Vamos juntos agora fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, obrigado por mais mais um dia de vida, mais esse momento para nos reunirmos e aprender sobre a sua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais uma vez podermos estar aprendendo sobre a sua vontade, Senhor. Peço que o Espírito Santo me tome e me inspire nesse momento, Senhor, que ele me tome e me use como seu instrumento, Pai. Que todas as palavras que ele disseste lá conta sobre o Espírito Santo do Senhor, Senhor. Peço que os três maiores pessoas do mundo já aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Peço que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática o que será ensinado, Pai. Que estamos todos juntos no mesmo barco, Senhor. Que assim seja, Pai, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, para começar, vamos entender o que é, segundo o olhar bíblico, o olhar teológico, o que significa não fazer ao outro o que nós não gostaríamos que fizesse conosco, né? Quando Jesus fala os dois principais mandamentos, o segundo era amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, essa pode ser uma definição na Bíblia teológica para não fazer ao outro o que nós não gostaríamos que fizesse conosco, né? Amar ao próximo como a nós mesmos, ou seja, fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse comigo. E isso também engloba como que eu consigo seguir isso. Quando eu honro meu pai e minha mãe, quando eu não mato, quando eu não roubo, quando eu não adultero, quando eu não dou falso testemunho contra o meu próximo e quando eu não cobiço o que não é meu. Tudo isso junto forma o que a gente chama de amar ao próximo e te ama a nós mesmos, né? E isso acaba juntando tudo e formando: não faça ao outro o que eu não gostaria que fizesse comigo. Então, queridos irmãos, esse é um tópico importante, porque se todo mundo seguisse isso, algumas doenças que são causadas por vírus já teriam desaparecido da face da Terra. Por exemplo, a gripe. A gripe é uma doença viral. Então, ou seja, se as pessoas tivessem a higiene adequada, de higienizar as mãos, de tomar cuidado, de ao estar gripada sair de máscara, ou não sair de casa se for possível, que nem, por exemplo, eu quando estou gripado, eu não frequento a igreja, eu não vou na igreja, né? Por quê? Porque eu sei que se eu for na igreja eu vou contaminar outras pessoas. Então, eu estou seguindo uma orientação que é bíblica, não fazer ao próximo o que eu não quero que faça comigo. Eu quero que alguém me contamine? Não. Então, se as pessoas tivessem esse bom senso de ficar em casa, não ir num culto, por exemplo, esse vírus ele não ia passar de uma pessoa para outra. E ele não tendo um hospedeiro, automaticamente ele ia entrar em extinção. Não só esse, como outros vírus. Por exemplo, uma pessoa que tem hepatite. Se ela pegasse e tivesse a higiene adequada de sair de casa e ela fosse, por exemplo, comer alguma coisa fora de casa, levasse seus talheres ou mesmo seus garfos, de garfo descartável, ela não contaminaria outras pessoas. Ou mesmo numa relação sexual, usasse preservativo, ela não contaminaria outras pessoas. Mas tem muitas pessoas por aí que têm o vírus de hepatite ou mesmo de AIDS e passa contaminando as pessoas propositalmente, né?
Pessoas que passam com o vírus numa agulha e vai, passa por você e te espeta a agulha te contaminando. Ou pessoa que vai, te seduz e tem relação sexual com você, sem preservativo, para te contaminar, né? Então, queridos irmãos, isso tá errado, entendeu? Isso não é seguir a orientação do Senhor. Você entende? Então nós que estamos pessoas de Deus, nós precisamos entender que não devemos sair de casa se nós estamos doentes. A não ser que você esteja indo passar no médico. Que nem hoje eu saí, por quê? Porque eu precisei ir ao dentista, que eu tive um contratempo ontem. E depois eu tive que ir também na UPA, aproveitei para passar na UPA para pegar um remédio, porque eu tô doentado, tô com gripe, né? Então, porque senão eu não ia sair de casa. Amanhã eu vou sair porque eu tenho que trabalhar, eu não posso faltar. Se eu pudesse pegar licença, com certeza eu não iria trabalhar. Eu ia pegar licença até eu me recuperar, até eu não ter mais chance de contaminar ninguém. Mas infelizmente, eu sou obrigado a ir trabalhar. Porque se eu não for trabalhar, eu perco meu emprego. Porque eu sou contratado no Estado. Eu não posso ficar me afastando, sem contar que com o risco de não continuar trabalhando no que vem. Diminui as minhas chances, se eu faltar. Então eu tenho que trabalhar. Foi por isso que eu já fui lá, já peguei remédio, estou tomando. Porque tá difícil, né? Então, por isso que eu vou, porque senão eu não ia sair de casa. Se eu pudesse ficar em casa, eu ficaria. Você entende, queridos irmãos? Nós precisamos nos tratar, nós precisamos entender e não fazer para o outro que eu não gostaria que fizesse. Não adianta eu falar que sou pessoa de Deus, que eu guardo o sábado, que eu não como as carnes imundas, que eu faço a coisa certa. Só que eu tô lá na igreja, com gripe, contaminando as pessoas, muitas vezes até abraçando pessoas. Já vi irmão da igreja, gripado, sem voz, de máscara, mas mesmo estando de máscara, abraçar a pessoa, beijar no rosto. E já vi sem voz na igreja, gripado, sem máscara. Pô, isso é ser uma pessoa de Deus? Não é. Então, queridos irmãos, nós precisamos não fazer ao outro que não gosta que converse comigo. Por exemplo, vamos supor, eu vou e bato no carro de alguém. E eu pego e simplesmente eu fujo. Vou embora. Eu gostaria que fizesse isso comigo? Não. Então qual que deve ser a minha atitude? Ir lá, parar o meu carro, pedir desculpas, deixar meu telefone, deixar endereço para garantir e entrar em contato com a pessoa, e a pessoa entrar em contato comigo para falar quanto foi o prejuízo e eu pagar. É o justo. Você entendeu? Então, queridos irmãos, nós temos que entender que Jesus, ele nos ensinou isso. Ele nunca fez ao outro o que ele não sacrificasse com ele. Você vê que Jesus sempre respeitou a todos. Seja quem for que fosse até ele, ele curava, ele recebia. Você vê que ele curou o homem que queria matá-lo quando ele era menino, quando ele era só um bebê. Esse homem queria matá-lo, por ordens de Herodes, claro. Mas ele foi lá para matar todos os bebês meninos para matar Jesus. Mas como Jesus era inspirado pelo Espírito Santo, e Deus mandou o anjo Gabriel alertar Maria e José para que eles fugissem para o Egito antes. Mas um monte de crianças morreram porque ele queria matar Jesus. Entenderam? E esse homem foi até Jesus, esse soldado. Paralítico. Jesus perdoou seus pecados e o curou. Né? Será que nós temos essa mesma tendência? Então, por exemplo, eu tive esse mau relacionamento com essa professora. Quantos de nós voltaria a ter um bom relacionamento com a pessoa depois de um acontecimento como esse? Poucos. Entendeu? Será que você está preparado? Que nem eu, por exemplo, me reconciliei com ela. Não foi só o perdão ali. Não, eu reconciliei. Agora eu tenho mais amizade com ela do que eu tinha antes. Aparentemente. Passamos a conversar.
Ela veio, outro dia foi falar comigo lá quando eu tava sentado com os professores, nós conversamos, ela falou que eu namorava, eu falei que eu namorava, enfim. Não é muito melhor a gente ter uma convivência aí, com um bom relacionamento do que esses climas chatos de briga, de confusão? Eu acho que sim, não é? Então não seria mais fácil nós agirmos de maneira diferente? Briga não leva ninguém a nada. Eu poderia ter quebrado o pau feio com ela lá, eu poderia ter xingado, eu poderia ter exigido, chamado a polícia, abrindo um boletim de ocorrência para poder pagar meu prejuízo do carro. Mas adiantou alguma coisa? Ia adiantar alguma coisa? Não. Eu ia poder ter ressarcimento ou não do prejuízo, ia ter uma dor de cabeça, ia ganhar uma inimiga ali dentro, ia ficar aquele clima chato que não leva ninguém a nada. Entendeu? Então, queridos irmãos, muitas vezes é melhor a gente engolir sapo. Né? Como eu venho falando, venho aprendendo sobre isso. Se nós estamos errados, abaixe a cabeça e peça desculpas. Se nós estamos certos e a pessoa não fizer isso, estando errada, abaixe você a sua cabeça e peça desculpas. Lembre-se o que está escrito na Bíblia em mais de um lugar, inclusive. Aquele que humilhar agora, aquele que ser humilhado agora, será exaltado depois. E aquele que humilha agora será humilhado depois. Então, faça a sua parte. Não interessa se você está certo ou não. Você está certo. E Deus sabe disso, então já basta. Então, abaixe sua cabeça de qualquer maneira e peça desculpas. Né? Fala, não, tudo bem, tudo certo. Ou pelo menos, faça como eu fiz com ela. Tudo bem. Eu fiquei com prejuízo, não existiu pagamento e voltei a ter amizade com ela. Ah, mas o que você ganhou com isso? Eu ganhei um clima amistoso no trabalho, ganhei pontos com os meus superiores, ganhei a possibilidade de continuar trabalhando lá o ano que vem, mantive um bom relacionamento com uma professora que está trabalhando junto comigo ali, e que eu posso encontrar com ela em outras escolas em outro momento, se eu sair dali. Hã? Será que, que nós tivemos que eu fiz uma boa escolha? Não. Eu tento fazer o que é melhor para as pessoas. Eu quero que as pessoas se sintam bem. Você entendeu? Eu quero estar bem com as pessoas. É uma coisa que eu detesto, é esse clima de briga. Eu odeio discutir com alguém. Uma coisa que eu prefiro já conversar e resolver a questão, meus irmãos. O segredo para a boa resolução de qualquer problema e evitar briga é um só, é conversa. Mas uma conversa amistosa, uma conversa de relacionamento, uma CR. E não discussão, e não xingamentos, e não apontamentos. Uma conversa aonde nós não precisamos xingar, ofender, brigar. Não. Vamos sentar e conversar. O que está te incomodando em mim? E aí eu vou falar o que tá me incomodando na pessoa. E assim a gente vai entrar no acordo. Como eu sentei lá com a professora, ela me pediu desculpas. Por ela ter sido humilde, me pediu desculpa. Eu também pedi desculpa por ter xingado ela lá do que não devia ter feito. Eu errei. Então eu pedi perdão por ter pedido desculpas a ela, por ter chamado ela de bruxa. Pedi desculpa pelos áudios que eu coloquei lá no grupo. Enfim, é melhor que a gente tenha um bom relacionamento, principalmente, queridos irmãos, com pessoas que a gente não conhece, né? A gente não sabe que o ser humano é capaz, o ser humano é ruim de nascimento. Nós todos temos um mal dentro da gente. Não existe, como o próprio Jesus disse, não existe ser humano bom, o bom é só Deus. Agora tem aqueles que rejeitam o mal, né? Que rejeitam viver pro mal para viver o bem, reivindica o mal para viver o bem, né? Abre mão do mal para viver o bem, né? Como eu, como muitas pessoas por aí.
Mas mesmo eu, abrindo mão do mal para viver o bem, eu continuo tendo mal dentro de mim. Então eu não sei do que eu sou capaz. Eu sei do que eu sou capaz. Eu não sei. Eu não sei. Pode ser que em algum momento eu possa deixar o mal tomar conta de mim de tal maneira que eu cometo uma besteira. Por quê? Porque o mal está dentro de mim, ele vai estar sempre, tá? Mas quanto mais eu ler a Bíblia, quanto mais eu tiver estudando a palavra do Senhor e a minha planta da fé dentro de mim estiver cada vez mais vitaminada, mais forte, aquela luz dentro de mim cada vez mais brilhando, o mal não vai ter força para me alcançar. Quanto mais eu entender relacionamento, quanto mais eu evoluir, quanto mais eu agir corretamente, menos o mal vai tomar conta de mim. Quanto mais eu educar meu pensamento, lendo a Bíblia, estudando a palavra do Senhor, e seguindo o que está ali, vivendo o que está ali, mais o mal vai ficar distante de mim. Agora, quanto mais eu deixar a ira tomar conta, o rancor tomar conta, quanto mais eu deixar a raiva tomar conta, quanto mais eu querer ser certo a qualquer custo, mesmo eu sabendo que eu estou certo, e sabendo que Deus sabe que eu estou certo, eu querer realmente continuar que a pessoa acha que eu estou certo, isso só vai arrumar mais encrenca, mais confusão. Por quê? Porque tem tipo de pessoa que ela tá tão usada pelo inimigo que ela não vai abaixar. Então isso vai causar uma discussão, uma mágoa. Muitas vezes a pessoa vai ficar sem se falar um tempo. E isso aí vai causar um climão, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua vida, em qualquer lugar, com o vizinho. Entendeu? A coisa mais desagradável que tem é você cruzar com uma pessoa e ter que virar a cara. Olha, pra mim é uma coisa tão ruim que dói em mim fazer isso. Porque não é do meu feitio. Entendeu? Então, queridos irmãos, que nós possamos compreender que Deus vem em primeiro lugar na nossa vida. Que Jesus é o Senhor. Que nos deixou a Bíblia, que é a nossa espada para lutar contra o mal. É a Bíblia que faz com que o poder de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, age em nossa vida. A Bíblia não sozinha não tem poder, mas através dela o poder do Espírito Santo de Jesus se manifesta na nossa vida. Deus nos deixou também o Espírito Santo, e deixou conosco também 2 anjos, o anjo que nos guarda e o anjo que nos delata. Como assim? Sim, nós temos um anjo que vai guardar a gente, que vai proteger a gente, que é aquele famoso anjo da guarda, existe, viu? E nós temos um outro anjo do nosso lado, que é o delator. Então ele está marcando tudo o que está acontecendo na nossa vida. E quando chegar no dia do nosso julgamento, ele vai apontar, essa pessoa fez isso, 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 isso e isso. Aí Jesus aí fala, não, mas ela se arrependeu disso, 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 mas ela pediu perdão disso, 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 disso. Ela se voltou a Deus, ela se converteu, ela mudou, passou a ter uma vida melhor, então ela está salva. É o que vai acontecer, queridos irmãos. Tá certo? Então, vamos aproveitar enquanto a gente tem tempo. Vamos aproveitar enquanto Deus está na nossa vida. Vamos aproveitar enquanto o Senhor pode nos guiar e nos fortalecer. Vamos aproveitar, queridos irmãos. Enquanto ainda a gente tem saúde, vamos aproveitar e viver bem. Pra gente ter bons relacionamentos, pra gente viver em paz, chegar à noite com a nossa cabeça travesseira e dormir em paz, só depende exclusivamente da gente. Se a gente vai se magoar, se ofender com alguém ou não, só depende da gente. Ninguém tem o poder de me deixar nervoso, de me magoar, de me ofender. Sou eu quem decido me ofender ou não. Sou eu quem decido me magoar ou não. Sou eu quem decido ficar nervoso ou não. Porque isso vem de dentro de mim. Então, eu preciso treinar o controle da minha mente. Porque a minha mente é que vai fazer isso ou não. Sou eu. Ninguém tem o poder de chegar na minha cabeça e fazer ficar nervoso. Não. A pessoa pode provocar. Mas sou eu que decido cair na provocação, morder a isca como um peixe ou não. Só que nós temos que lembrar que nós não somos peixes para morder isca. Então, o inimigo, ele não vai poder te alcançar se você tiver com essa fé forte, com a luz forte. Só que ele vai usar de terceiros e outras pessoas
para te atingir. Pessoas que estão fracas à sua volta, elas vão ser usadas pelo inimigo para te atingir. Mas, queridos irmãos, nós estamos aqui para ser firmes e fortes na fé. Nós estamos aqui para servir o Senhor, pois Deus é o Senhor e Ele quer sempre o nosso bem. O plano dele foi sempre que nós possamos servir ao Senhor. Só depende da gente querer ou não. Jesus já morreu no nosso lugar. Já abriu caminho para a gente ir para a vida eterna. A gente não ir para a morte eterna. Agora cabe a nós tomar a decisão se a gente quer ir ou não. Porque ele não vai obrigar ninguém. E não esqueça, depois que ele morreu, é tarde demais. Ou depois que Jesus está voltando, também é tarde demais. Então aproveite enquanto há tempo. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Vamos fazer uma oração de encerramento juntos. Queridos amados, obrigado por mais um momento de oração. Obrigado, Senhor, por ter ido e voltado do centro de Mogi em segurança, Senhor. Obrigado, meu Deus, por ter tudo dado certo, Pai. Que o Senhor consiga guiar a mim, Senhor, que eu possa melhorar dessa gripe, né? E que seguir os dentistas que vão fazer meu tratamento dentário para que me seja restabelecido, né? a minha cara dentária, meus dentes, né? Meu dente que, infelizmente, sofreu uma quebra no dente. E que eu possa ter que resolver esse problema e ficar bom quanto antes, Senhor. Guia-se de tudo que seja necessário, Pai. Não dissocie enquanto nós não fazemos somente o que nós queremos que faça pra gente com os outros, Senhor. Peço, Senhor, para as pessoas que estão me ouvindo nesse momento que estiverem de trabalhar, que elas possam ir e voltar ao trabalho em segurança, Senhor. E aquelas pessoas que estão me ouvindo, inscritas no meu canal, e aquelas que não estão ouvindo, mas estão inscritas, que elas estiverem já trabalhando, que elas possam voltar em segurança, Pai. Que assim seja, Senhor. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Que assim seja, eu oro, agradeço e glorifico. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. E lembre-se, antes de agir, pense, reflita, não age cabeça quente. Cabeça fria, coração quente. Pense antes, se acalme. Não revide uma confusão antes de se acalmar. Não adianta bater boca com quem está alterado. Pense nisso. Se está te atacando, sai fora, deixa a pessoa sozinha falando sozinha. Deixa ela se acalmar. Se acalme também. Quando os dois estiverem calmos, aí então é a hora de conversar com pessoas civilizadas. Nós não somos bichos, não somos animais irracionais. Pelo contrário, nós somos racionais. Então não vamos agir pior do que os animais, porque nem os animais agem com tanta brutalidade como o ser humano age. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém.